Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando de mais uma jornada, de mais um colóquio amazônico de etnomusicologia. Meu nome é Saulo Caravel, sou doutorando do programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Pará, no qual eu tenho a professora doutora Sônia Chada como orientadora. Gostaria também de aproveitar para agradecer ao apoio financeiro da CAPES para a realização da minha pesquisa. Para essa ocasião, eu trouxe um recorte da minha pesquisa de doutorado, intitulada A Pesquisa e as Práticas Musicais das Guitarradas no Pará no contexto da pandemia causada pela SARS-CoV-2. Esse artigo traz algumas visões e percepções particulares sobre os aspectos da pandemia, do impacto dessa pandemia sobre as pesquisas, mais particularmente sobre a minha pesquisa, sobre a minha pessoa e a minha percepção em relação a esses acontecimentos. Nessa primeira etapa eu vou contextualizar o gênero musical guitarrada, que tem origem ainda nos anos de 1970, quando ainda era chamado de lambada, que tem origem também aí a partir do fonograma, o primeiro LP gravado nesse arquétipo das lambadas guitarradas, do Pará, que é o Lambadas das Quebradas volume 1, gravado pelo Mestre Vieira em 1978. Bem, outro grande marco aqui que eu coloquei para vocês é o lançamento do projeto Mestre das Guitarradas, em 2003, que é um desdobramento da pesquisa do Pio Lobato, do TCC, defendido em 2001 pelo Pio Lobato. Mestre Vieira nasceu no dia 29 de outubro de 1934 e faleceu no dia 2 de fevereiro de 2018. A partir disso, os seus filhos fundaram o grupo musical Filhos do Mestre, ainda em 2018, e iniciaram uma atuação artística no cenário musical paraense. O marco talvez mais recente, mais importante envolvendo a historiografia da guitarrada é a institucionalização do Dia Municipal da Guitarrada na cidade de Barcarena. A lei foi homologada no dia 29 de outubro do ano passado, de 2019, no qual se presta uma homenagem à data de nascimento de Mestre Vieira, dia 29 de outubro. Esse ano se comemorou um ano do Dia Municipal, da institucionalização do Dia Municipal da Guitarrada, no último dia 29 de outubro. E aí a gente entra no contexto da pandemia, essa pandemia sem precedentes, esses acontecimentos de efeito global que vem afetando os setores, todos os setores da vida social humana. Essa pandemia teve origem ali ainda no ano de 2019, no último dia de 2019, em Wuhan, na província de Hubei, na China, com o primeiro caso do então desconhecido coronavírus. E aí um efeito dominó se lançou sobre os variados setores sociais. Um dos efeitos foi o isolamento e o distanciamento social, que é uma medida na tentativa de suprimir esse contágio progressivo e exponencial. E os desdobramentos a partir do isolamento social e distanciamento social, essa adaptação do ser humano a essas realidades. Então, o acesso remoto promoveu novas dinâmicas entre público e produtores culturais, instituições e assim por diante. Um dos fenômenos que ficou muito conhecido e ganhou outras proporções foi o formato live. Nós estamos aqui na 7ª jornada de etnomusicologia e pela primeira vez nós estamos no formato online, justamente por uma adaptação a essa nossa nova realidade causada pela pandemia. E diante disso tudo, a gente não pode deixar de levantar algumas questões. E aí eu formulei as seguintes. Quais os efeitos da pandemia sobre as atividades e práticas musicais em Belém e Barcarena, no Pará?
como se desenvolveram as atividades musicais e pesquise em música em tempos de pandemia. Claro que eu lanço um olhar muito particular, como eu já havia mencionado, e para resolver e responder essas questões, eu usei a metodologia mais viável no momento. Usei a internet, o que eu chamei de etnografia digital, e realizei algumas entrevistas semi-estruturadas. Bem, nessa sessão, o período pandêmico e os efeitos do isolamento social em Belém Barcarena, no Pará, traz a minha visão em relação a esse panorama em tempo real da propagação dessa pandemia diante das cidades, dos estados, do país e assim por diante. Até o momento de submissão desse trabalho, nós tínhamos 32 milhões de casos em todo o mundo. O Brasil era o terceiro país mais afetado, com um pouco menos de 5 milhões de contaminados. No momento mais crítico da pandemia, as autoridades no Pará decretaram o lockdown. E isso impactou mais drasticamente, digamos assim, todos os contextos que envolvem a comunicação humana. Falando de Belém e de Barcarena. Sabe-se que hoje, no mundo, nós temos quase 60 milhões de contaminados, quase o dobro desde o momento que eu submeti o trabalho. No Brasil, a gente já tem um pouco mais de 6 milhões de contaminados e no Pará, um pouco mais de 260 mil contaminados. São números assustadores que a gente precisa fazer uma reflexão sobre tudo isso que está acontecendo, já que nossa pesquisa atravessa a área da etnomusicologia e a etnomusicologia promove essa análise do contexto geral da sociedade para os fins das práticas musicais. Estamos atravessando no momento um período de muitas incertezas, de muitas dúvidas em relação ao futuro. Ainda nessa sessão, eu fiz alguns levantamentos de dados considerando a pandemia. E eu pude observar que as autoridades no Pará lançavam ações na tentativa de promover a contenção da pandemia, baseado em alguns dados, e esses dados fazem parte de uma pesquisa envolvendo algumas universidades no Brasil, que nós temos aqui um representante, que é o Dr. Marcos Braga, que é professor da UFRA, aqui em Belém. Então, dentro dessa rede colaborativa de universidades e pessoas pesquisando, eles lançavam os boletins, publicavam os boletins que faziam uma previsão do contágio ao longo de 7 dias. E o governo do estado do Pará adotou esse método para fazer algumas ações na tentativa de suprimir o contágio causado pelo coronavírus. Eu pude entrevistar o Marcos Braga pelo WhatsApp e ele me explicou esse método que foi desenvolvido por eles e adotado pelo governo do estado. No artigo vai estar um pouco mais detalhado essa parte da previsão que eles faziam em relação ao contágio. Inclusive, a suspensão do lockdown foi promovida a partir dessa projeção do contágio publicado nos boletins, a partir dos dados fornecidos pelo Marcos Braga. Nessa terceira e última sessão, a prática musical das guitarradas e o desenvolvimento da pesquisa em tempos de pandemia, traz um levantamento desse contexto em relação ao afetamento sobre mim e a minha pesquisa. Mas não tão somente isso, as minhas preocupações particulares em relação às pessoas que fazem parte da minha pesquisa, a minha preocupação com a saúde dessas pessoas, de como elas estavam sobrevivendo, se mantendo durante
esse período mais drástico da pandemia. Pude observar que os editais começaram a surgir com uma forma de amenizar essas tensões, né? Bem, sobre os editais eu posso destacar o Tia Quieta em Casa, que foi um edital que proporcionou uma ajuda financeira, né, com o intuito de amenizar essas tensões dentro do setor cultural. O Embalando a Arte na Rede, né, no caso o Tia Quieta em Casa é do governo do estado e o Embalando a Arte na Rede é do município, foi um edital promovido pelo município, que objetiva aí algumas formas de amenizar essa questão financeira da subsistência dos atores e dos produtores culturais. Até então, o momento que eu submeti a lei Aldir Blanc, ela ainda estava em construção ainda, né? Então não tem nada muito detalhado em relação à lei Aldir Blanc, mas nós sabemos que atualmente ela já proporcionou auxílio emergencial, já promoveu alguns editais também. Diante desse quadro pandêmico e do meu constante contato, da minha constante comunicação com o Valdeci, a gente encontrou aí um melhor momento, tanto para mim quanto para ele, da gente realizar uma entrevista. E ele pôde, enfim, me conceder essa entrevista. Então eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre esse panorama da pandemia em Barcarena. Olha, Saulo, eu vou te falar com toda sinceridade, tá muito difícil, cara. Esse pra gente aqui, porque a gente, a saída nossa aqui já não era aquela coisa de ter muita saída musical, né, de música ao vivo, já tinha pouco espaço pra gente tocar. E devido a tudo isso que aconteceu, ficou muito difícil mesmo, né? A gente eu tava até com os projetos aqui de mais live, né, de passar para a prefeitura, para eles patrocinar, né, mais live boa, para todas as bandas aqui do município e remunerar, né, dar uma gratificação para os músicos, pelo menos para dar alguma coisa. Eles ainda tentaram, né, ainda conseguimos ainda, graças a Deus eles doaram umas cestas básicas aí, né, a gente conseguiu, mas está difícil, tá muito ruim. Eu tava até pensando, tava falando pro Wilson, né, que esse ano eu não sei não, mas pelo que eu tô vendo, assim, acho que tá meio difícil voltar a música ao vivo, assim, devido a tudo isso aí, né, que tá acontecendo. Estamos com esperança dessa da lei, né, que saiu do governo federal, né, daquele auxílio, né, para a cultura. Inclusive a gente já se cadastrou tudinho, já cadastrou uma banda, né, que tinha que fazer um cadastro aqui, né, na Secretaria de Cultura, a gente já se cadastrou. E estamos esperando, né, para ver que vai dar. Pensamento positivo que vai dar certo. Bem, as minhas considerações finais giram em torno da minha visão particular, do afetamento da pandemia sobre a minha pesquisa, sobre a minha pessoa e da minha preocupação em relação a essa rede que se estabelece diante de uma pesquisa em música, principalmente dentro de uma pesquisa na área da etnomusicologia, desse viés etnomusicológico. As reflexões que eu trago é em torno das questões humanas. Segundo Blacking, a música é produzida por seres humanos. E nunca ficou tão evidente isso, dessa rede de comunicação. Sônia Chada, Berrag e Small já trazem uma reflexão muito mais profunda da rede de relacionamentos que envolvem uma prática musical. Então, diante do contexto da pandemia, ficou inevitável refletir sobre os impactos, né, da pandemia sobre as práticas musicais e, assim, sobre os seres humanos. É um momento muito delicado sobre o qual a gente precisa refletir, sobre o qual a gente precisa deixar uma literatura para gerações futuras. Mas não tão somente isso, mas que a gente tome as devidas precauções,
que a gente se policie e que a gente também cuide, na medida do possível, das pessoas que fazem parte dessa rede de relacionamentos que contempla as nossas pesquisas. Os mestres das guitarradas também pararam de tocar, isso não só para as questões da prática musical em si, mas para a subsistência desses produtores musicais. Então é um momento muito delicado que exige uma reflexão profunda e uma reflexão mais humana possível. Então me despeço aqui de vocês, agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente se vê numa outra oportunidade.